Hoje a gente começa a falar de cada um dos mandamentos mais especificamente, né? Na semana passada falei de um modo geral sobre os mandamentos, né? Por que eles existem, qual a importância deles, e, enfim, em que momento eles apareceram na história da salvação, né? De forma mais clara, né? E hoje a gente vai falar do primeiro e do maior de todos os mandamentos, né? Que é o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Né? Aqui, nessa primeira imagem, tem essa pintura que é o Martírio de São Sebastião. Né? São Sebastião que dá nome à cidade do Rio de Janeiro, né? São Sebastião do Rio de Janeiro. E foi um dos mártires dos primeiros séculos do cristianismo. Né? Então, o martírio é uma grande, digamos assim, o ato bem explícito de colocar a Deus acima de todas as coisas, inclusive da sua própria vida, né? E a pergunta do compêndio do catecismo, né, relacionado a essa aula de hoje é a seguinte: que implica a afirmação "eu sou o Senhor teu Deus", né, que está no livro do Êxodo, né, as palavras de Deus, dizendo "eu sou o Senhor teu Deus", né, Yahvé, né, aquele que é. Então, implica para o fiel guardar e praticar as três virtudes teologais e evitar os pecados que se lhes opõem, né? A gente falou das virtudes, né? Que tem as três virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, que são virtudes que são infusas e estão relacionadas diretamente a Deus, né? Então, Deus nos dá essas virtudes se assim o desejarmos, né? E então, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas vai estar relacionado diretamente a essas três virtudes, né? Então, a fé, crê em Deus e rejeita o que lhe é contrário. Então, primeiramente, se a pessoa não crê em Deus, ela não está vivendo o primeiro mandamento, isso é bem óbvio, né? E rejeita o que lhe é contrário, então tudo que é contrário a Deus, né? Contrário a essa fé, essa crença em Deus. Como, por exemplo, a dúvida voluntária, ou seja, a pessoa que, enfim, ela duvida de Deus porque ela quer duvidar e acabou. E não porque ela não sabe ou não procurou saber e tal, se informar. A incredulidade, né, a pessoa que não acredita mesmo. A heresia, ou seja, a heresia é você atentar contra as coisas sagradas e contra Deus. Né? Sei lá, xingar Deus, xingar Cristo, xingar os santos e as coisas de Deus, coisas do tipo, atentar contra as coisas sagradas, contra a Eucaristia, por aí vai. A apostasia, que são aqueles que se afastam, renegam a sua fé, né? E o cisma é a cisão, né? Também você está atentando contra a virtude da fé, né? E contra o primeiro mandamento, logicamente. A esperança, então, primeiro de tudo é a fé, né? Então, a fé, ela gera a esperança que promove a caridade, né? O crescimento da caridade em nós. Então, a esperança é a expectativa confiante da visão bem-aventurada de Deus e da sua ajuda, evitando o desespero e a presunção, né? Então, sempre que a gente, né, tem essa moção de desespero sobre alguma coisa, né? O desespero, né? É a ausência da esperança, né? Então, se eu sei que sou filho de Deus, né? E que todas as coisas concorrem para o bem, né? Mesmo aquelas que podem ser muitas vezes um mal em si mesmas, eu não devo me desesperar, né? Por mais que às vezes haja um movimento natural, né, mais do sentimento, inclusive, da desesperança, mas uma vez que eu tenho a consciência, né, da filiação divina, do amor de Deus por cada um de nós, isso me move a esperança, né? Então, que apesar de qualquer situação que eu possa estar vivendo, jamais eu devo perder a esperança, né? Ou também a ausência dessa expectativa, porque o que nos dá a esperança? É justamente saber que existe a vida eterna, né? Senão,
enfim, isso implicaria em diversas coisas, que é uma vida sem sentido, uma vida vazia e por aí vai. Então, a esperança, ou seja, a expectativa da vida eterna, da visão beatífica, da visão de Deus face a face, é que nos move, né, a ter a esperança, né? E a caridade ama a Deus sobre todas as coisas. Então, são rejeitadas, portanto, a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia ou preguiça espiritual e o ódio a Deus, que nasce do orgulho, né? Então, a tibieza, que é uma espécie de preguiça espiritual, né? Um desgosto pelas coisas sagradas, né? Não tem vontade de rezar e como é que se diz? E se entrega a essa vontade, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter vontade de rezar. Não estou com vontade. Mas eu sei que é importante, eu sei que é bom para mim, então eu vou lutar e vou rezar assim mesmo, um exemplo. O tíbio não, a pessoa que se entrega à tibieza não, ela vai de pequenas coisinhas ali e tal, e daqui a pouco ela já está sendo herege, apóstata e por aí vai, né? A assídia, que, enfim, é um pouquinho diferente da tibieza, ela é até um pouco mais grave, digamos assim, né? Que ela chega a uma indiferença às coisas sagradas, né? E o ódio propriamente dito, que é aquele que, além de ser indiferente ou preguiçoso, ele luta contra, né? Como, por exemplo, a gente vê aí os ateus ativistas, né? Que, enfim, a pessoa não acredita em Deus, aqui ela tem a liberdade dela de não acreditar. Mas aqueles que ainda vão contra quem acredita e xinga e por aí vai, né? Agride até né, com violência, etc. O pessoal que queima a igreja, né? Pois é, então isso é um ódio, é uma atitude clara de ódio à religião e tudo que está relacionado a isso, né? Bom, no próprio Evangelho de Mateus, eu acho que eu comentei, não sei se foi na última aula, enfim, 2 aulas atrás, né? Que Cristo é perguntado, né? Oh meu Deus, agora eu esqueci a pergunta. Relacionada a como eu posso chegar a ter a vida eterna, né? Enfim, qual é o maior mandamento, alguma coisa nesse sentido. E ele responde, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, né? E depois ele fala e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Que aí que é o segundo grupo dos mandamentos, né? Que a gente vai ver lá mais para frente. Então, este é o maior e o primeiro mandamento. Então, isso é muito claro, né? O próprio Cristo deixou isso muito claro, né? Se a gente não procura, acima de tudo, amar a Deus, você viver os outros mandamentos fica muito mais difícil, né? Ou, digamos, até impossível, né? Se a gente for pensar bem. Então, para amar a Deus é preciso reconhecer antes seu senhorio e adorá-lo, né? Então, reconhecer que Deus é aquilo que Ele é, né? Enfim, o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, que nos ama, que é onipotente, onipresente, então, todas as características de Deus que a gente viu lá no começo, nas primeiras aulas, né? Falando sobre Deus especificamente. Então, reconhecer isso, o seu senhorio, que Deus é o meu Criador, é o meu Salvador, é o meu Redentor. Então, nós viemos de Deus e a Ele voltaremos, né? E Ele nos quer bem, independente de qualquer coisa. E adorá-lo, né? E se não se adora, é porque não se conhece e não se ama, tendo sido substituído pelas criaturas, que são os falsos deuses do egoísmo e do pecado. Então, o ser humano, ele precisa de amor, né? O ser humano vai amar alguma coisa. Não tem como não amar nada, né? Então, se uma alma ela não volta o seu amor, essa sua tendência natural ao amor para o amor com letra maiúscula, que é Deus, ela vai amar outras coisas. Vai amar as criaturas, vai amar falsos deuses, um amor desordenado, né? Porque a gente também vai amar nossa família, esposa, filhos, amar nossa profissão e tal, mas tudo dentro de uma certa medida e a partir do amor de Deus, né? Então,
amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, eu amo as outras pessoas por Deus, né? E a partir do amor de Deus e do próprio amor que Deus deseja que eu tenha por mim, né? Mas se a pessoa não ama a Deus acima de tudo, ela vai amar o dinheiro, ela vai amar a profissão, ela vai amar até coisas que seriam amores bons, assim, amar até a própria esposa, ou o pai, a mãe, o filho, mas de forma idólatra, né? Então aquilo deixa de ser um amor humano bem vivido para ser uma idolatria, ou seja, que é colocar alguma criatura ou alguma coisa acima do amor de Deus, né? Beleza. Bom, então vamos destrinchar um pouquinho mais de tudo que está incluído aí no primeiro mandamento, né? Que é do amor a Deus sobre todas as coisas. O homem tem com Deus laços e obrigações irrevogáveis, que constituem a virtude da religião, né? Então, o ato de amar a Deus, digamos assim, ele se concretiza de forma até mais visível a partir da virtude da religião, né? Religião vem de religar, alguma coisa parecida, que é religar, significa religar, ou seja, religar o homem a Deus, né? Então, a religião, a virtude da religião, ela tem essa função, né? Então, o que está incluído na virtude da religião? Reconhecer que Ele, Deus, é nosso Senhor. Crer no que nos revelou, né? Então, crer na revelação divina. Esperar o que nos promete, ou seja, ter a esperança da salvação, da bem-aventurança eterna. Adorá-lo com um culto interno e externo, né? Então, a adoração a Deus, ela vai desde a forma como eu vivo a minha vida, né? Se eu procuro viver os mandamentos, se eu procuro o bem, né? Se eu procuro agir da melhor forma possível, eu estou adorando a Deus, né? E uma adoração também através de orações, enfim, individuais. E o culto externo, ou seja, o culto externo também está incluído na virtude da religião, né? Então, enfim, todos os atos litúrgicos, orações, enfim, externas, que é onde a gente externa para todo mundo a nossa adoração a Deus. Servi-lo, cumprindo em todos os momentos a sua vontade, né? Então, se eu busco sempre cumprir a vontade de Deus, né, uma vez que eu sei que Deus é o meu Pai, que Deus quer sempre o meu bem, eu vou buscar cumprir a sua vontade, né? Rezar, elevando o pensamento para Deus, para o louvar, dar-lhe graças e pedir o que necessitamos, né? Mas a última parte do catecismo é justamente a parte de oração, né? Que fala sobre a oração, né? E aí a gente vai ver que a missa, a Santa Missa, né? Que é o ato litúrgico mais importante, né? Por excelência, que é a Eucaristia, ela tem 4 funções, né? Que algumas são apresentadas aqui, que é a adoração a Deus, né? A petição, ou seja, pedir coisas a Deus, a ação de graças, que é o agradecimento a Deus, e o pedido de perdão, né? Pedir perdão a Deus. Então, essas são as 4 funções da oração, de um modo geral, e principalmente da missa. Então, o ato de rezar, ele envolve tudo isso, né? Agradecimento, pedido de perdão, adoração a Deus, né? Pedir coisas a Deus, suplicar, né? E amá-lo sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento manda, pois, crer, esperar e amar a Deus, né? As 3 virtudes teologais, praticando os atos próprios da virtude da religião. Então, a gente vai viver o crer, o esperar e o amar a partir desses atos próprios da virtude da religião. Bom, a virtude da religião pertencem principalmente aos atos internos da alma, que se dão quando fazemos atos de fé, esperança e caridade, quando adoramos, oramos e lhe prestamos o culto devido, ao dar-lhe graças e pedir perdão, como eu já falei, e quando queremos o que Deus quer, né? Isso pode ser um pouco, digamos assim, meio etéreo, né? Assim, mas querer o que Deus quer, mas como que eu vou saber o que Deus quer e por aí vai, né? Então,
é a partir da vida de oração que a gente consegue ouvir a Deus, né? Porque a oração ela é uma conversa, ela é uma relação com uma pessoa, que é Jesus Cristo, né? Então, nós adoramos a Deus numa pessoa que é Cristo, né? Então, numa oração, a gente está conversando com Ele. Então, da mesma forma que a gente fala, Ele também nos fala, né? E Deus pode nos falar de diversas formas. Isso depois a gente vai ver um pouco mais aprofundado na parte de oração, mas a gente vai saber a vontade de Deus, né? Primeiro, se a gente busca isso. Não, eu quero saber a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade, o que Deus, né, quer para mim é o melhor. E é através de uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, né? Da mesma forma, se eu não passo uma pessoa aqui na rua que eu nunca vi na vida, eu não vou saber nada sobre ela, nem não vou saber o nome, a idade, o que ela faz, se ela é casada, se é solteira, não vou saber nada, absolutamente nada, né? E com Deus é a mesma coisa. Se eu não busco me relacionar com Ele, eu não tenho como saber a vontade dele, né? Enfim, os atos internos da alma, né? E os atos externos, como eu falei, né? Os atos externos de adoração, assistir à missa, né? Que é o principal ato litúrgico, o sacramento da Eucaristia, ajoelhar-nos diante do sacrário, ou seja, o sacrário que a gente tem aqui no oratório, é onde fica a Eucaristia, ou seja, que é o próprio Cristo está presente fisicamente ali na Eucaristia, né? É o corpo de Cristo. Então, se eu sei que o próprio Cristo, ou seja, o próprio Deus está presente ali, é algo natural que eu vá adorá-lo, né? E como que eu posso adorá-lo? Lógico, em pensamento, né? Atos internos, né? Enfim, rezando, falando com Deus ali, e também com atos externos. Por exemplo, o ajoelhar-se diante do Santíssimo, né? Ou diante do Sacrário, é um ato externo da virtude da religião, um ato externo de adoração a Deus, né? Mais do que respeito, mas de adoração a Deus, né? Inclinar a cabeça diante de um crucifixo, dentre outros, né? Diversos sinais sagrados que nos levam a Deus, né? Então, assim, quando eu faço, sei lá, o sinal da cruz, quando eu passo em frente a uma igreja, ou né, faço a vênia, né, que é essa inclinação da cabeça diante de um crucifixo, diante de uma imagem do Cristo, diante de uma imagem de Nossa Senhora, por aí vai, eu não estou adorando, né, ou reverenciando aquele objeto físico que está ali na minha frente, mas eu estou adorando a Deus, né, que está representado ali naquele sinal sagrado, né? Os homens têm alma e corpo, e Deus é criador de ambos. Portanto, é um direito fundamental da pessoa humana poder professar livremente a religião em público e em privado, né? Então, os cristãos, né, posso falar aqui pelos católicos, né, sobretudo, mas eu acho que é uma defesa de todos os cristãos, do direito fundamental da liberdade de religião, da liberdade de credo, da liberdade de professar a fé, né? Então, os católicos jamais poderão apoiar um regime de governo, por exemplo, que imponha qualquer tipo de religião ou imponha a proibição de qualquer ato de fé, de religião, independente da religião, né? Na verdade, a gente defende esse direito, que é um direito fundamental do ser humano, que é de professar livremente a sua fé, né? É preciso cumprir sempre a vontade de Deus. Deus é o Senhor e é preciso cumprir com alegria a sua vontade, dispostos a realizar com amor realizar com amor o que a Ele agrada, como fez Jesus Cristo, nosso Mestre. Pai, não se faça contudo a minha vontade, mas a tua, né? Então, a humanidade santíssima de Cristo, né? Que Cristo ele possui duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então, ele era perfeito Deus e perfeito homem, né? Foi igual a nós, exceto no pecado. Então, essas palavras de Cristo na cruz, nas proximidades da sua paixão, né? Fala, Pai, não se faça contudo a minha vontade, mas a tua, né? Então, a humanidade de Cristo sofria, né, naquele momento. Sofria bastante, né? Ele sofreu as maiores dores que a gente pode imaginar. Mas, ao mesmo tempo, ele estava tão unido ao Pai, né? Tão unido a Deus Pai, que o que ele mais queria era isso, que fosse feita a vontade de Deus, né?
naquele momento, apesar do sofrimento. E em certas ocasiões, o que Deus pede exige esforço e sacrifício, mas temos de fazê-lo com igual ou maior empenho. Né? Então, muitas vezes não, mas algumas vezes, digamos assim, a gente vai ver, Deus vai nos mostrar que a vontade dele para nós é diferente do que a gente quer. Né? E, no primeiro momento, a gente vai... Aquilo, pô, mas como assim? Né? Como é que Deus quer isso? Pô, mas eu acho que isso aqui é melhor. E tal, não sei o quê. Vai exigir sacrifício, logicamente. Né? Por exemplo, sei lá, pensar numa situação aqui hipotética. Sei lá, até mesmo o caso de uma enfim, sei lá, uma situação de uma gravidez, não, entre aspas, não desejada, sei lá. Né? Um casal que não é casado e tal, não sei o que, engravidou. Né? O que pode passar pela cabeça de um dos dois, ou até dos dois, sei lá? Não, vai abortar. Né? Que a gente se livra do problema, pô. Tranquilo. Mas, se a pessoa tem um mínimo de vida de oração, né? Um mínimo de fé, digamos assim, Deus vai falar para ela que esse não é o melhor caminho. Né? Por mais que seja a vontade, pelo menos inicial ali, que pode vir a aparecer, mas ela vai ver que aquilo não é o correto, aquilo não é o bem. Né? Então ela não vai estar voltando a sua ação para o bem, né? Que é o que os atos humanos, daqueles que agem verdadeiramente livres, né? Como a gente viu, são voltados para o bem. Né? Então vai ver, não é bem assim, né? A gente agora tem que assumir a nossa responsabilidade e tal, e essa criança vai nascer, etc. Um exemplo assim, né? Mas, enfim, a gente vai viver em diversas situações da vida, pode ser coisas pequenas, bobas, assim, ou coisas amplas, que podem mudar a nossa vida para sempre, né? Como, por exemplo, agora, nesse último parágrafo que fala, né? Cumprir a vontade de Deus supõe também descobrir a vocação ou a chamada que nos faz, tratando de segui-la com fidelidade e constância. Então, Deus chama cada um para uma vocação, ou seja, para algo específico, né? Enfim, nós temos a vocação, né? A chamada universal à santidade, a vocação à vida, acima de tudo, né? A primeira vocação nossa. Mas Deus chama cada um para uma vocação específica, né? Chama alguns para serem pais de família, outros para serem padres, para serem religiosos, enfim. E dentro dessas vocações existem outras ramificações aí dentro, né? E muitas vezes descobrir a vocação ou como é que se diz? Atender a esse chamado de Deus, né? A vocação vem de vocare, que é chamado, né? Então, atender esse chamado de Deus vai exigir sacrifício, né? Você vai ter que... É uma escolha, né? Toda escolha, você escolhe uma coisa e você deixa todas as outras opções para trás, né? Mas se você tem essa consciência de que aquilo é o melhor para você, então, independente do sacrifício que é necessário, você vai buscar cumprir a vontade de Deus. E Deus, e o próprio Deus, ele é o mais interessado que nós sejamos felizes, né? Então, que nós realmente vivamos a vocação que somos chamados, né? Bom, então, quais são então os pecados contra o primeiro mandamento, né? Lógico, é fazer tudo contra isso que eu já falei, né? Mas de forma bem objetiva, né? Os pecados específicos contra este mandamento são os que contradizem a virtude da religião. Os mais conhecidos: a superstição, né? Então, se eu acredito em Deus, eu sei que Deus é o Senhor de tudo, né? Eu não posso acreditar que, se eu usar essa mochila preta, o meu time vai ganhar. Se eu não usar essa mochila, meu time vai perder. Então, eu estou botando que essa mochila aqui é que move o mundo, né? Praticamente. Então, a superstição é isso. Você deixa de acreditar em Deus, você põe Deus lá para trás e acredita num objeto, né? Um exemplo. A idolatria, ou seja, que é você amar alguma coisa acima, muito além do amor a Deus, né? A adivinhação, espiritismo e magia,
porque também pelos motivos semelhantes à superstição e à idolatria, ou seja, você tira Deus da jogada, né? Como se Deus não existisse, né? Enfim. O sacrilégio, que o sacrilégio é, por exemplo, se eu chego ali, abro o sacrário, jogo todas as hóstias no chão e começo a pisar. Isso é um sacrilégio, né? Então é mais do que o que a gente já falou antes, né? Eu tô como é que se diz? Cometendo um ato, entre aspas, quase que criminoso contra enfim, contra o próprio Deus ali, né? Presente na Eucaristia. Sacrilégio também pode ser mentir na confissão, né? Ou omitir de propósito um pecado que eu deveria contar, um pecado grave, eu deveria contar na confissão, eu tenho que contar o pecado grave. Não, eu omiti de propósito, é um sacrilégio, né? Ou mentir, enfim, na confissão, falar uma coisa que não é correta, por aí vai. O tentar a Deus com palavras ou obras, né? A irreligiosidade, ou seja, a pessoa que não quer viver, não quer ter religião porque não quer mesmo, acabou, por vontade própria. O ateísmo e o agnosticismo, ou seja, o ateísmo, né, que, enfim, não acredita na existência de Deus, e o agnosticismo que, né, duvida ali, meio que ignora, mais ou menos isso, né? E a veneração da Virgem Maria e dos santos também está relacionado ao primeiro mandamento, né? A virtude da religião. Então, é importante a gente ter ali a diferença do termo, né? A gente não fala mais em adoração, que a adoração ela é devida somente a Deus, única e exclusivamente a Deus. Mas aos santos nós temos a veneração, né? Que é digamos assim, uma admiração muito maior, né? Mais ampla, digamos assim, né? Um respeito e uma admiração amplíssimas, que é a veneração. A Nossa Senhora, essa veneração ainda ela deve ser superior à dos demais santos, né? Que tem um termo, se eu não me engano, é do grego, que é dulia e hiperdulia. Então, para Nossa Senhora, nós devemos a hiperdulia, ou seja, que é uma hiperveneração. E aos santos, a dulia, né? Que é a veneração. Ao venerar os santos, celebrando sua memória e pedindo a sua intercessão, seguindo seu exemplo e honrando suas relíquias e imagens, honramos em definitivo a Deus. Então, os santos foram aqueles que viveram conforme a vontade de Deus, né? Que foram espelhos do próprio Deus, né? Do próprio Cristo, né? Enfim, os santos, tanto os que a Igreja proclama, né, de forma explícita como santos, e os diversos santos que a gente não conhece, né, que estão no céu, mas que são desconhecidos, digamos assim. No domingo passado, dia 1º de novembro, a gente celebrou a festa, a solenidade de todos os santos, que celebra justamente esses santos que nós não conhecemos, né? Que não são explicitamente, como é que se diz? Decretados santos, né, pela Igreja, digamos assim. Então, seguindo o seu exemplo, então, assim, estudar, ler biografias de santos, isso é muito bom para a nossa vida espiritual, né? Porque a gente vê ali, lógico, é muitíssimo importante que a gente leia e procure viver e compreender cada vez mais os evangelhos, que ali mostram a vida de Cristo, né? E o Cristo é o maior exemplo. Mas os santos foram aqueles que conseguiram viver como Cristo, né? As mesmas virtudes de Cristo, por aí vai. Então, quando a gente vê uma outra pessoa, né, digamos assim, igual a gente, né, gente como a gente, que conseguiu viver daquela forma, né, por que eu não vou conseguir? Né? Deus também pode me dar a graça, e Deus quer me dar a graça para isso, da mesma forma que deu para tantos santos aí conhecidos, né? Então, buscar seguir os seus exemplos, honrar a sua memória, né? Todos os santos da Igreja têm um dia que é reservado para ele, que é uma memória litúrgica, que a gente chama, então celebra-se a festa daquele santo, né? Para relembrar a vida dele, enfim, como exemplos, né, daqueles que conseguiram ser espelhos do próprio Cristo, né? Por isso os cristãos têm imagens da Virgem, né, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos,
E conservamos com veneração as relíquias dos santos. O que são as relíquias? São desde, sei lá, fragmentos do osso, sei lá, dente, né? Que são coisas que resistem, né? Mesmo depois de morto, geralmente. Pedaços de roupa que a pessoa usou, qualquer coisa que, sei lá, um livro que aquela pessoa, aquele santo usou aquele livro, né? Então aí chamam de relíquias de primeiro grau, por exemplo, osso, dente, né? Partes do corpo que ainda se conservem inteiras. Relíquias de segundo grau, que é roupas, coisas que a pessoa usou, tocou, e por aí vai, né? Então, desde o início do cristianismo já existia essa veneração às relíquias dos santos. Tanto que os altares das primeiras igrejas eram construídos sobre os túmulos dos santos. Por isso que o altar ele tem essa aparência, hoje em dia é mais uma aparência de mesa, né? Mas ele na liturgia antiga, antes do Concílio Vaticano II, a maioria dos altares eles eram encostados na parede, né, diretamente. Muitas igrejas antigas ainda conservam isso, né? O altar é colado na parede e ele tem uma aparência de túmulo, porque, de fato, eram construídos sobre os túmulos dos santos, né? Inclusive, uma informação que foi descoberta há poucos anos atrás é que o altar, né, a parte central ali da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ela foi construída em cima do túmulo de São Pedro. Né? Então, descobriram umas escavações, isso já no século XX, né, uns restos mortais que eles têm fortíssimos indícios que seja do apóstolo Pedro, de São Pedro. Né? Enfim, e aí a gente tem exemplos à torto e direita por aí de os altares construídos sobre os túmulos dos santos, porque já havia esse costume de venerar as relíquias dos santos e assim venerar a Deus. Ou seja, esse aqui conseguiu seguir a Cristo. Né? Honrando as imagens e relíquias, honramos os santos que representam ou de quem são. Né? Então, diante de tudo isso que a gente viu, né, a gente vê como que esse é o mandamento mais importante. Né? É a partir dele que todos os outros, né, ganham vida, digamos assim, ganham sentido. Né? O primeiro mandamento é o mais santo e o principal. Cumprindo o bem, cumprimos todos os outros. E não podemos esquecer que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Ao final das contas, o único verdadeiramente importante para nós. Então, de certa forma também, quando eu vivo os outros mandamentos, eu estou amando a Deus. Né? É uma coisa que está totalmente conectada. Né? Então, mas se eu não procuro amar a Deus, é muito mais difícil para eu viver os outros mandamentos. Né? Então, isso tem que ser o norte para a vida de qualquer pessoa. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir desse amor a Deus, né, a gente vai amar as pessoas, enfim, e a nossa vida de um modo geral, de forma ordenada, né, e da melhor forma possível.